Olá, meus alunos de Direito Previdenciário, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o benefício de aposentadoria por invalidez. O benefício de aposentadoria por invalidez, ele tem lugar toda vez que o segurado, em razão de uma doença, de uma sequela, de uma lesão, de um acidente, ele vier a se encontrar total e permanentemente incapacitado para o trabalho, tá? Então, uma das características específicas da aposentadoria por invalidez é a incapacidade permanente para o exercício de suas atividades laborais. O segurado, como regra, ele tem que, para ter acesso ao benefício previdenciário, cumprir a carência mínima exigida por lei quando for o caso. Além disso, essa sua incapacidade tem que impossibilitá-lo, de igual modo, de ser colocado em uma reabilitação profissional. Ou seja, essa incapacidade deve, de fato, retirar as condições de mantença deste segurado por suas próprias forças, dando ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, então, vai exigir o cumprimento dos seguintes requisitos. O primeiro deles, incapacidade total e permanente para o trabalho. Essa incapacidade ela pode ter origem numa doença, numa sequela, numa lesão, num acidente de qualquer natureza ou causa, inclusive acidentária, ou seja, os casos de acidente de trabalho, seja do acidente típico, doença ou ocupacional ou do trabalho, acidentes de trajeto, estes casos, se ensejarem também numa incapacidade total e permanente, vão dar lugar à aposentadoria por invalidez de ordem acidentária. Tá? A aposentadoria por invalidez, a incapacidade, ela pode ser diagnosticada no exame pericial tão logo o segurado se submeta a este exame. Tá? Não há uma necessidade de perpassar primeiro pela concessão do auxílio doença previdenciário ou acidentário. Então tem que ficar claro que a aposentadoria por invalidez, ele não é uma decorrência lógica, da pré-recebimento de um auxílio-doença. São benefícios autônomos, ou seja, se no exame pericial a qual me submeto a incapacidade ela é de ordem temporária, eu poderei receber e dar lugar ao auxílio-doença, seja ele previdenciário ou acidentário. Porém, se essa minha incapacidade ela tem um caráter permanente, o benefício a ser concedido será o benefício de aposentadoria por invalidez. No que se refere à carência, apesar de ser uma aposentadoria, este benefício exige uma carência apenas de 12 contribuições mensais para a sua concessão. Também se aplicando a essa modalidade, as regras de isenção de carência dispostas na Lei Previdenciária, no artigo 26, e no decreto regulamentador a partir do artigo 30. Lá estão previstas aquelas hipóteses em que o segurado está dispensado do cumprimento da carência para a obtenção do benefício. Aquelas hipóteses tais como o acidente de trabalho,
como causa geradora da incapacidade, as doenças ou lesões listadas pela Previdência Social. Dá uma olhadinha no artigo 151, da legislação previdenciária para verificar quais doenças estão ali arroladas, bem como aquelas situações em que a incapacidade decorra de um acidente de qualquer natureza ou causa. Essas são situações que isentam a obrigatoriedade do cumprimento da carência para a concessão do benefício. Fundamental para a concessão deste benefício, além dos requisitos de incapacidade e preenchimento de carência, quando for o caso, é que a incapacidade ela tenha se originado, essa incapacidade ela tenha sido diagnosticada no período em que o segurado ostentava qualidade de segurado. Então, a incapacidade ela tem que ser contemporânea ao período em que o segurado ostentava a sua qualidade de segurado. Estava contribuindo efetivamente em atividade ou se encontrava nos períodos de graça previstos na legislação previdenciária. Períodos de graça são aqueles períodos em que, mesmo sem verter contribuições para a Previdência Social, o segurado continua conservando a sua qualidade de segurado. As disposições relativas ao período de graça encontram-se no artigo 15 da Lei 8.213 de 91. Adentrando agora um pouquinho mais na questão da incapacidade, por ela ser total e permanente, o que importa para nós não é a data do início da doença propriamente dito. O que determina a concessão do benefício é a origem da incapacidade. Então, é a data em que aquele indivíduo se tornou incapaz. Tá? Como regra, a aposentadoria por invalidez não terá a sua concessão quando a incapacidade, ou a doença, ela for anterior ao ingresso do segurado na Previdência Social ou quando, tendo perdido a sua qualidade de segurado, retorna a contribuir para a Previdência. Porém, ela pode ser concedida naqueles casos em que a incapacidade ela decorreu de uma progressão da própria enfermidade ou de um agravamento desta. Essas são situações em que a incapacidade, então, ela vai estar dentro daquele período em que um segurado já cumpria as condições necessárias para a obtenção do benefício. A perda da qualidade de segurado, sempre importante dizer, importa na caducidade dos direitos previdenciários, exceto quando o segurado já havia cumprido os requisitos necessários à obtenção deste benefício antes de perder a sua qualidade de segurado. O benefício de aposentadoria por invalidez, no que se refere ao seu valor, nós precisamos de observar a característica do tempo. Por quê? Porque fomos afetados aqui pela reforma previdenciária apresentada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ela alterou a aposentadoria por invalidez, não no que se refere aos requisitos para a concessão deste benefício, porque estes se mantiveram inalterados, mas na fórmula de cálculo do valor destes benefícios. Então é importante, acima de tudo, determinar, identificar, quando o segurado
cumpriu os requisitos necessários para a obtenção do benefício, porque isso irá determinar esse tempo em que o segurado cumpriu os requisitos, irá determinar qual é a metodologia de cálculo que precisamos observar para a concessão do seu benefício. Não se cuida, nessa situação, de quando o requerimento do benefício foi realizado, de quando o segurado deu entrada neste benefício, mas e sim quando os requisitos necessários a este benefício foram preenchidos. Isso é a aplicação efetiva do princípio jurídico do tempus regi actum, né? Que, em se tratando de benefícios previdenciários, determina que seja aplicado ao benefício a lei vigente no tempo do fato. Então, é quando o segurado completou os requisitos necessários à concessão do benefício que deve ser observado a fórmula de cálculo deste benefício. Antes da reforma previdenciária, o benefício de aposentadoria por invalidez ele era calculado a partir da média aritmética dos maiores salários de contribuição, né, compreendidos entre julho de 1994 e a data da concessão deste benefício, pegando apenas 80% destes maiores salários de contribuição e desconsiderando os 20% desses menores salários. Fazia-se, então, a média aritmética destes 80% dos maiores salários de contribuição. Aplicava-se sobre o salário de benefício apurado, né? Aplicava-se sobre o salário de benefício apurado o coeficiente de 100%. Não havia nenhum redutor do benefício previdenciário. Tá? Não se submetia ao fator previdenciário o benefício de aposentadoria por invalidez. Então, bastava calcular a média e aplicar 100% do salário de benefício para se encontrar a renda mensal inicial. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez entrou na nova metodologia de cálculo. Assim, calcula-se também de julho de 94 até a data de entrada do requerimento a média aritmética dos salários de contribuição, mas agora considerando todas as contribuições vertidas, ou seja, eu vou fazer uma média aritmética de 100% dos salários de contribuição compreendidos naquele período. Achado o salário de benefício, eu vou aplicar agora um coeficiente, né, de apenas 60%, acrescido de 2% a cada grupo de 12 contribuições que acrescer 15 anos de tempo de contribuição se mulher ou 20 anos de tempo de contribuição se homem. Percebam, então, que o tratamento conferido pela reforma previdenciária ao benefício de aposentadoria por invalidez foi extremamente gravoso no que se refere à fórmula de cálculo deste benefício. Aqui precisamos acender um alerta. Precisamos ter atenção. A reforma da Previdência exclui dessa perspectiva dos 60% do coeficiente, tá, os casos em que a aposentadoria por invalidez venha a decorrer de um acidente de trabalho. Então, a reforma da Previdência criou uma distinção que antes não existia na legislação previdenciária. A causa, a origem que determinou a incapacidade não era levada em consideração para determinar o valor do benefício. Fosse ele acidentário, fosse ele, não ocupacional e de ordem puramente previdenciária, os benefícios teriam o mesmo valor.
Agora, com a reforma da Previdência, se a origem da aposentadoria por invalidez, tá, for de natureza acidentária, o coeficiente da renda mensal inicial será de 100% e não apenas os 60%, ok? Essa regra, por óbvio, aplica-se somente aos casos de aposentadoria, não se aplicando ao que já vimos e conhecemos a fins de auxílio-doença previdenciário ou auxílio-doença acidentário, ok? Então aqui, atenção com essa fórmula de cálculo. Ainda sobre, né, a questão da renda mensal, dos benefícios previdenciários, o artigo 45 da Lei 8.213 estabelece que sempre que, em razão da incapacidade, o segurado ele depender de cuidados de terceiro, são aquelas pessoas, por exemplo, que têm a necessidade de um cuidado permanente de terceiro para sua alimentação, atos da vida civil, né? Essas pessoas, estes segurados aposentados por invalidez, podem requerer à Previdência Social um acréscimo de 20%, 25% do seu salário de benefício para fins de custear essas despesas extras com a necessidade de terceiros. Então, o benefício de auxílio de aposentadoria por invalidez poderá ter o acréscimo de 25% sobre o salário de benefício, ou seja, sobre a renda mensal inicial deste benefício, sempre que o segurado depender de auxílio de terceiros. Aqui uma observação muito relevante. Este acréscimo de 25% tem aplicação mesmo quando o segurado já aposentou no teto da Previdência Social. Então, este acréscimo de 25% não se limita ao teto previdenciário. Porém, ele não incorpora o valor do benefício. Nestes casos, se o segurado que recebe o acréscimo de 25%, ele vem a falecer, dando origem à concessão de um benefício de pensão por morte aos seus dependentes, essa pensão por morte será concedida sem o valor do acréscimo. Situação bastante interessante envolvendo este acréscimo está notadamente no que se refere aos demais benefícios de aposentadoria. A jurisprudência dos tribunais federais tem reconhecido a aplicação do adicional ou do acréscimo de 25% a qualquer outra espécie de aposentadoria, desde que o segurado, em razão também de uma incapacidade ou de uma seniedade avançada, ou seja, de uma idade muito avançada, dependa constantemente de cuidados de terceiro. Então está aí a possibilidade de vislumbrar um acréscimo de 25%. Nos casos das demais aposentadorias, essa construção ela é de ordem jurisprudencial. No caso da aposentadoria por invalidez, é um imperativo legal disposto no artigo 45. Vamos falar um pouquinho sobre o encerramento da aposentadoria por invalidez. Ora, a aposentadoria por invalidez, ela não possui caráter vitalício. Isso significa dizer que, após o segurado, mesmo aposentado por invalidez, ele retorna às suas atividades, o benefício se encerra. Ele também pode ser encerrado no caso de morte, podendo dar origem ou não a um benefício de pensão por morte aos seus dependentes. Mas o segurado, ele constantemente terá que passar por avaliações periódicas, que podem constatar a sua recuperação de capacidade. Nestes casos, o benefício também será encerrado. A convocação, para essa
exames periódicos a serem realizados na aposentadoria por invalidez, ela é obrigatória. Geralmente, muito embora não seja regra, geralmente acontece a cada 2 anos, né? Porém, estão alguns segurados aposentados dispensados em realizar essas avaliações periódicas. É o caso do aposentado por invalidez, que teve como origem ou causa da concessão do seu benefício a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, os portadores de AIDS estão dispensados na realização deste exame. De igual modo, aqueles que já possuem 55 anos de idade e há mais de 15 anos estão aposentados por invalidez, ou aqueles que tenham completado 60 anos de idade. Nestes casos, o benefício de aposentadoria por invalidez acaba assumindo, né, um posicionamento vitalício, pois os segurados não se submetem mais a exames periódicos. Terão, sobretudo, o benefício encerrado se retornarem voluntariamente às suas atividades. O benefício, quanto ao encerramento do benefício, há uma particularidade muito específica da aposentadoria por invalidez. Essa particularidade consiste no seguinte: se o benefício está concedido há menos de 5 anos, o benefício se encerra de imediato. Porém, se o segurado está há mais de 5 anos em gozo do benefício, no ato do encerramento será devido um chamado benefício de recuperação. É a própria aposentadoria por invalidez, mas mantida de forma gradativa durante um respectivo prazo. Nos 6 meses após a alta médica, ele ainda recebe o valor integral do benefício, que será reduzido em 50% nos 6 meses subsequentes e a 75% nos últimos 6 meses, quando encerrará por completo. Essa situação pressupõe, né, a manutenção do benefício previdenciário por até 18 meses depois da alta médica conferida. Muito bem, pessoal, essas são as considerações mais relevantes e importantes que nós fizemos sobre a aposentadoria por invalidez. Façam a leitura do material, né, com cuidado e atenção, me enviem as dúvidas que tiverem, tá? E bons estudos. Grande abraço.